chegamos à conclusão que aqui é o lugar mais rico em termos de biodiversidade do Mato Grosso do Sul. Um pedaço de Mata Atlântica no meio do Cerrado, do lado do Pantanal. Aqui era uma área super impactada, uma área de fazendas de gado, né? Essas fazendas foram transformadas em parque nacional, parte delas. Muito já se regenerou. A gente teve um ganho na última década aí com várias áreas que se reflorestaram naturalmente. E é uma fonte, um laboratório vivo, os projetos de pesquisa das universidades locais. Quanto que a gente pode ter de riqueza aqui em termos de, por exemplo, substâncias químicas que podem ser sintetizadas a partir da pele de um anfíbio. A gente tem encontrado bastante coisas interessantes em que alguns animais, alguns organismos, seja terrestre, seja aquático, estão bastante associados à vegetação nativa. Então, quanto mais você altera esse tipo de vegetação, e essa alteração pode ser uma coisa natural, mas pode ser também uma introdução de pastagem, introdução de agropecuária, por exemplo, alguns organismos sentem mais do que os outros. O Parque Nacional da Serra da Bodoquena está sofrendo uma grave ameaça por meio de uma ação judicial, que tenta reduzir a área do parque em cerca de 80%. Isso realmente seria catastrófico para os benefícios que o parque produz hoje em dia. Se a gente perder hoje, eles reocuparem isso com gado ou com plantação de soja ou milho, nós vamos demorar 20, 30 anos para voltar ao que a gente está perdendo agora. E não temos mais esse tempo, a gente tem que parar, chega de desmatar, né? A gente precisa preservar a vida, inclusive porque a gente faz parte dela. Tem descobertas importantes para a ciência e para a sociedade, né? Acho que fármacos podem ser descobertos aqui nesse parque, espécies importantes para a conservação, ambientes que prestam um serviço ambiental importante para a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui no entorno. Bodoquena significa em Tupi-Guarani nascente na serra. Ela realmente guarda muitas nascentes. Boa parte dos rios que drenam para a região nascem no interior do parque. O próprio Rio Formoso, que é um importante rio que corta o município de Bonito, né, e boa parte das atividades de turismo são desenvolvidas nesse rio, nasce na Serra da Bodoquena. É como se fosse um aquário ao ar livre, né? A pessoa chega e em poucos lugares do mundo tem essa oportunidade de visualizar ali peixes, diferentes espécies, plantas aquáticas, a própria geografia dos rios, né, dos ambientes aquáticos assim, ao ar livre. Espécies de anfíbios, por exemplo, você tem mais de 30 espécies de aves, tem mais de 300 espécies, né? De répteis, talvez 30, 40 espécies. Então, algumas dessas espécies, o que é importante, e de peixes também, inúmeras, mas o que é importante dentro de algumas dessas, que elas são endêmicas, principalmente de peixes aqui. Então, ou seja, só ocorrem aqui nessa região, principalmente nas cabeceiras, nas nascentes dos rios. Essas são mais ameaçadas, uma vez que são endêmicas, então se você tem uma alteração, principalmente na qualidade da água dos rios, na qualidade da vegetação ribeirinha, essas espécies podem desaparecer. As pessoas têm que parar de achar que o lugar que elas vivem é aquilo lá só. Você tá aqui, a Amazônia pegando fogo, um ecossistema está ligado com o outro. A nuvem é formada lá, o vento chove aqui, a água do rio infiltra no lençol freático, vai abastecer o aquífero Guarani, que as pessoas vão no sudeste do Brasil pegar água, né? Esses benefícios podem ser perdidos se essas alterações continuarem ao longo do tempo. Nós ficamos preocupados porque a gente está como guia de turismo, no dia a dia a gente observa tudo isso, a escassez dos animais, né, das aves, a mudança do nível dos rios, é muito triste. Nós decidimos criar um projeto que é chamado Observatório Serra da Bodoquena, com o objetivo de integrar
pesquisadores, sociedade civil, tomadores de decisão, os órgãos de fiscalização, Polícia Militar Ambiental e também o Ministério Público, para trabalhar em conjunto e definir ações para melhorar a gestão e conservação da Serra da Bodoquena. A gente está aqui em Bonito, num município cuja economia é extremamente dependente da natureza. É uma cidade que se desenvolve com turismo de natureza, portanto depende da natureza para existir, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar desenvolvimento. Lógico, pensando que pode ser uma área de explicar vários padrões biogeográficos de espécies, não só de animais, mas de plantas também. E depois de consolidado, né, tem áreas que são maravilhosas para a gente ter a visitação, né? Porque só com você conhecendo que você vai apoiar esses projetos de conservação e de preservação ambiental. O principal uso público do Parque Nacional é a pesquisa, mas nós estamos já batalhando há algum tempo para abrir o parque para visitação pública, né, e também implantar o ecoturismo. A gente já tem estudo de viabilidade pronto, a gente já tem todo o planejamento para que isso ocorra. Abrir para o uso público seria uma maneira também da população se apropriar e conhecer o Parque da Bodoquena e também se unir nessa luta. Ou seja, ganham todos, ganham o meio ambiente, porque ele vai passar a ser protegido, né? Ganham a sociedade, porque as pessoas vão passar a ter acesso ao parque, visitar as áreas, sabendo que os seus impactos vão estar sendo gerenciados dentro de um limite. Ganham a atividade turística da região, porque daí as agências, os guias, todos que trabalham com turismo, toda a área dele é importante. Então, se a gente perder esse 80%, a gente não pode perder nem 1% do parque do que foi criado. Ao contrário, né? Seria interessante que ele fosse ampliado até. A gente tem que pensar que o mundo natural, as coisas são conectadas, tem funções, né? Então, às vezes você não consegue ver o valor de uma coisa, a gente está muito acostumado a ver valor econômico das coisas, mas quanto que a gente vai ter que pagar no futuro para poder tomar uma água limpa, para poder ver uma flor bonita, né? Nós não vamos permitir, nós, sociedade brasileira, não vai permitir que esse parque seja reduzido dessa maneira. Nós entendemos que os proprietários precisam ser indenizados, mas isso não pode justificar o fim do parque. Lugar que você vem e você esquece de muitos problemas aqui. Você se desestressa, você fica em paz com você mesmo. O meu sonho é que ele não diminua, né? Nem 1% a menos, né? Devemos mantê-lo que está preservado e continuar muitos anos ainda. Muito conhecimento está sendo produzido, novas descobertas para a ciência estão sendo também conduzidas a partir das pesquisas desenvolvidas ali. O parque presta serviços ambientais imprescindíveis para as pessoas que vivem aqui no entorno, protege nascentes, protege solo, protege biodiversidade, polinizadores que são importantes para as atividades agropecuárias que acontecem no entorno. A manutenção da integralidade da área do Parque da Serra da Bodoquena é fundamental para a preservação desse ecossistema. Então eu acho que a nossa defesa é por nem 1% a menos, nem 1 hectare a menos. Esse parque é importante, ele é motivo de orgulho e é importantíssimo que a sociedade brasileira, que os sul-mato-grossenses, que as pessoas que vivem no entorno desse parque saibam disso e ajudem a defender a sua conservação e a sua manutenção.